O Trecho da Democracia de hoje debate as relações de poder na modernidade capitalista. As nossas convidadas são Maria do Socorro Ferraz e Maria do Socorro Abreu Lima, ambas professoras do Departamento e do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Pernambuco. Quais seriam os princípios fundamentais da ideia de modernidade? Eu acho que se essa modernidade é construída a partir da Idade Moderna, digamos assim, não é, que vai até a Revolução Francesa, a gente pode dizer que a base de construção dessas ideias se dá a partir das ideias liberais mesmo. Quer dizer, você tem, por exemplo, no século XVII, a Revolução Inglesa, e essa revolução ela vai colocar um princípio muito interessante, que é o princípio de que o monarca ele tem poderes, mas o parlamento também deve ter poderes. Então, você não vai ter mais aquela visão de um autoritarismo, de um despotismo, de uma monarquia absoluta, por exemplo. Isso é um processo que vai sendo construído na modernidade e que, com o tempo, esse projeto, digamos assim, de ampliar as relações de poder, ele vai sendo ampliado por força de um outro ente que entra nesse processo, que são os trabalhadores já dentro do capitalismo, quer dizer, ao longo do século XIX e chegando para o século XX. Então, se essas relações de poder, antes, elas eram extremamente fechadas e autoritárias, elas vão sendo pressionadas, elas vão sendo abertas, elas vão se ampliando. Só que, se você pensar em nível desse começo de modernidade, ela é ampliada de maneira restrita. Ela é ampliada dentro da classe, daqueles setores, digamos assim, que lutam contra a nobreza, mas que têm vantagens, têm poder, porque esse poder vem do dinheiro, do comércio, das atividades que eles desenvolvem dentro da formação do próprio capitalismo. Então, você vai tendo uma ampliação, digamos assim, da possibilidade de exercício de poder, que hoje nós veríamos como um avanço, que é um avanço liberal, um avanço do liberalismo. Então, aqueles que têm condições de manter um poder, ou seja, de pagar impostos, eles devem participar desse poder. E, a partir do século XIX, isso vai sofrendo uma pressão muito grande dos trabalhadores, que vão lutar exatamente para esse poder ser mais amplo, englobar outras categorias sociais, englobar a classe que produz. E, então, aí você vai ter, nessa ideia que começa na modernidade, digamos assim, uma ampliação para se constituir esse algo que hoje é basilar, que é o conceito de ser democracia. Então, você não vai mais pensar em termos de liberalismo, mas em termos de democracia. Agora, essa democracia que é construída ao longo desse tempo, ela é uma democracia limitada. Por quê? Porque também você vai conquistar o direito ao voto, mas é um direito ao voto para o sexo masculino, por exemplo. Ou é um direito ao voto que ainda não engloba todos os setores da sociedade. Então, vão ser lutas sociais que vão garantir, e isso eu estou pegando o viés do poder, efetivamente, né? Você falou uma coisa, a individualidade. Quer dizer, na verdade, é a prática do que seria a individualidade, quer dizer, minha subjetividade, minha maneira de se colocar no mundo, o respeito à minha pessoa. Isso, na verdade, ele funciona muito mais como o individualismo do que de se valorizar a individualidade. Tanto que, nesse processo democrático, cada pessoa tem direito a um voto, mas esses votos são dispersos. Então, na sociedade atual, na sociedade que se chegou a construir até agora, e nós prezamos por isso, não é? Mas, veja, apesar de todos terem direito ao voto e de o poder estar mais, digamos assim, ampliado, então você tem um poder executivo, você vai ter um legislativo, você vai ter um judiciário, de fato você tem uma presença do Estado que se organiza e é um Estado capitalista. Então, se você concede direitos, veja bem, os trabalhadores tinham direito, né? Tinham direito, se a gente pensar, como Socorro Ferraz pontuou muito bem, a gente vive numa época do neoliberalismo, não imaginei no liberalismo clássico, né? Então, se você está numa época de neoliberalismo, os trabalhadores estão perdendo direitos. Mas se a gente pensar quando eles tinham os direitos, né? Então, como as relações no capitalismo são relações de entes diferentes, individualizados,
Então, você tem um patrão e um trabalhador, esses trabalhadores fazem um contrato, um acordo com o seu patrão e eles se submetem às normas que o patronato decide. Então, são relações que, mesmo na igualdade, elas são desiguais. Vocês duas enfatizaram, nas duas primeiras respostas, os vínculos existentes entre modernidade e pensamento liberal. Mas o socialismo também não é filho da modernidade? Exatamente. O pensamento marxista também não é filho dessa mesma modernidade? Também. Professora Socorro É Ferraz. verdade. Exatamente. Esse pensamento socialista, ele é filho da modernidade. Mas ele é filho da modernidade como contraponto ao liberalismo. Porque o liberalismo, ele trouxe doutrinas que poderiam levar a uma democracia ou não. Não significa que o liberalismo econômico esteja intimamente ligado ao liberalismo político. Não é a mesma coisa. Por exemplo, a independência do Brasil foi feita sob a égide do liberalismo econômico. E, no entanto, nós continuávamos com um poder bastante absoluto, né? Dom João VI era um rei absoluto e foi muito difícil depois se possibilitar a Constituição brasileira, que vai só a primeira em 1824. Mas esse socialismo, ele já é um contraponto a essa relação que Socorro Abreu fez referência. Nessa luta entre capital e trabalho, o Estado deveria intervir, porque não só o patronato e os operários, eles fizeram os acordos, mas o socialismo foi quem deu a possibilidade de que o Estado, como um bem público, como algo público, pudesse intervir nessas relações. E daí, esse Estado que se estabelece não é só um Estado liberal, completamente liberal, mas ele é um Estado em que as necessidades comuns devem ser atendidas, ou pelo menos esse Estado deve fiscalizar essas necessidades do comum, compreende? Então, e é essa luta que vem desde aí entre esse pensamento liberal e o pensamento social. O pensamento socialista e o pensamento liberal. E Socorro Abreu, Socorro Ferraz fez referência aqui à chegada das ideias liberais no Brasil, né? As ideias liberais chegam no Brasil numa sociedade escravocrata ainda, né? Exatamente. Quer dizer, então, desde os seus inícios, o liberalismo, para usar uma expressão bastante conhecida, as ideias liberais no Brasil sempre estiveram fora do seu lugar, né? Isso não permanece até os dias de hoje? Veja, as ideias, elas não chegam e mudam, quer dizer, elas se integram, elas se interagem com um contexto político, econômico, social. Elas existem em diferentes momentos, em diferentes épocas. Então, aqui, quer dizer, as condições concretas, é interessante a gente, inclusive, pensar como claramente a questão da propriedade aqui no Brasil é fundamental. Era também em outros lugares, mas aqui, na propriedade escrava. Apesar das ideias liberais falarem em liberdade, a gente vê claramente como essa liberdade aqui ela vai ser totalmente desconhecida quando trata dos interesses da propriedade, né? Então, veja, isso permanece até hoje, isso permaneceu profundamente marcado. A nossa sociedade é profundamente marcada pela questão da escravidão, que no Brasil quer dizer, a Lei Áurea vai vir no final do século XIX, não é? Então, foram, desde a colonização, 400 anos de escravidão no Brasil, grosseiramente falando, né? Então, essas ideias perduram, até porque não houve, no momento da abolição, digamos assim, né, em cima de muitas lutas que existiram, muita resistência dos trabalhadores, dos escravos, né, e apoio de uma parcela considerável da sociedade que já questionava não o próprio escravo, quer dizer, mas de outras pessoas que viam a importância, a necessidade de se superar esse limite, esse absurdo. Mas, veja, ela foi feita sem nenhum complemento. A partir de hoje não existe mais trabalho escravo e ponto. O que é que esses escravos iam fazer?
Quer dizer, a situação concreta e a sociedade não se sentindo responsável pela questão de absorver essa mão de obra e absorver e promover essa mão de obra. É uma medida irresponsável da forma como ela foi tomada. Então, a gente tem, sim, a marca, temos a presença, temos aquilo que a gente chama preconceito, não é? É uma coisa muito mais arraigada do que um preconceito. É um preconceito, sim, mas ele está presente até nas relações de classe do Brasil, que são relações muito mais, eu diria assim, quem tem poder, quem tem dinheiro, quem tem domínio, o desprezo pelos trabalhadores é muito grande. E por isso que até hoje a gente não pode separar uma questão importante também, quando a gente fala o negro é explorado, vai na favela e a maioria da população que é metralhada é negra, a maioria da prisão é negra. Então, a negritude clama, digamos, por justiça, mas essa população, essa parcela da população, ela é uma parcela imensa da população trabalhadora. E ela foi, ao longo de 400 anos, que construiu a riqueza desse país. Então, a nossa dívida para com os antigos escravos e para com os trabalhadores em geral, que construíram tudo que nós temos, ela é algo que deveria estar no horizonte dos governantes. Isso deveria ser considerado pelo Estado como, sim, uma dívida a pagar. E pagar o Estado dando condições, promovendo uma transformação social que carregaria junto a si também essa mudança nas relações raciais. A gente tem essa marca até hoje. Professora Socorro Ferraz, eu gostaria de explorar um pouco mais essas relações contraditórias que envolvem o pensamento liberal e a prática liberal, né? O liberalismo brasileiro conviveu com a escravidão. Os grandes teóricos e dirigentes econômicos dos governos ditatoriais, 64, eram liberais, no momento em que o Estado intervinha de maneira muito forte, seja na vida política, seja na vida econômica. E o atual ministro da Economia, o ultraliberal Paulo Guedes, acaba de fazer referência à necessidade do AI-5 num eventual aumento do número de protestos e manifestações do nosso país. Os liberais são tão contraditórios assim? São muito contraditórios. E, veja, desde o momento em que essa doutrina liberal surge no Brasil, que vai apoiar, vai ser, digamos, uma doutrina que vai predominar durante a independência, durante a República, vários momentos essa doutrina vai liderar no Brasil, mas ela é muito contraditória. Ela vai conviver muito bem durante quase um século com a escravidão, porque os liberais sabiam que poderiam ter muito lucro com a escravidão. E aí, para isso, eles resolvem uma questão muito maior, que é dizer que o negro é uma peça. Em toda a documentação histórica, o negro não aparece como pessoa, aparece como peça. Tantas peças chegaram no navio tal. Então, para isso, o liberalismo não estava sendo contraditório, porque não era gente, era uma peça. Então, eles conviveram porque eles tiveram grandes lucros e fizeram esse negócio, que é um dos maiores negócios do mundo naquele período. Então, quando os liberais, ao mesmo tempo, a elite brasileira, a oligarquia brasileira sabe que não pode, ela sabe que precisa do Estado para mandar. Então, para aumentar o seu poder de mando, ela dominou o Estado. Desde o momento da nossa independência até hoje. Ela tem um domínio do Estado. É muito interessante se verificar o projeto, mesmo durante a independência, do Frei Caneca, que era um liberal e que dizia que a felicidade era o indivíduo que faz. O indivíduo tem que ser feliz por ele mesmo. Ele era um radical liberal.
enquanto que o projeto de José Bonifácio é aquele de que a felicidade vem se o Estado puder fazer o maior número de pessoas felizes. E esse projeto foi o vencedor, porque na luta entre o projeto de Caneca e de José Bonifácio, ganhou o projeto de José Bonifácio. E esse Estado monárquico, ele vai montar em cima de um Estado forte, de um Estado bastante autoritário, mas, ao mesmo tempo, as elites podiam fazer o que elas quisessem em matéria de comércio, em matéria de política. Então, eles aprenderam a conviver com esse Estado, mas eles não aprenderam a conviver com um Estado que faça algo para o social. Então, quando um dirigente do Estado tem políticas, chega ao poder com políticas sociais, mesmo que sejam mínimas, o liberalismo não suporta. E, por isso, a grande contradição do liberalismo é que ele é, no fundo, antidemocrático. A fala do ministro é a maior prova de como o liberalismo é antidemocrático. Ele está dizendo, se houver manifestações, pode haver um novo AI-5, é uma ameaça. Então, ele vai se prevalecer para um AI-5, é preciso um Estado forte. E isso é uma contradição com o liberalismo, não é? Que é a negação do Estado. Os liberais, mesmo radicais, eles negavam, diziam que o Estado só atrapalha. Mas, nesse momento, ele vai abrir mão disso porque há uma contradição política muito forte. Socorro Abreu, essa frase do ministro Paulo Guedes não é explicitação da ideia, da constatação de que essa agenda ultraliberal só é possível de ser implantada com o apoio de um Estado autoritário? Eu acho que a coisa é mais, digamos assim, essas contradições, né, que eu vou chegar lá, não se preocupe. Mas veja, essa questão que a professora Socorro Ferraz estava realçando, né, do liberalismo, eu acho que a gente pode dizer assim, é que as ideias, elas não estão soltas no ar. Então, as ideias liberais, já que era o que estava sendo colocado em questão, né, elas estão presentes, entrelaçadas com os interesses do capitalismo. E esses interesses, eles defendem um lado, que é exatamente o interesse da classe dominante. Então, a gente vai ter que há momentos em que esse liberalismo fica mais amplo e ele admite, aceita direitos e amplia sem necessitar da repressão, em momentos em que o capitalismo está indo bem. Então, eu vou dar um exemplo rápido, porque eu acho que é importante para a gente entender as coisas, né? Se a gente pensar no século XX, o século XX teve um período de muita disputa entre as grandes potências, disputas interimperialistas e tal, e veio a Primeira Guerra Mundial e veio a Segunda Guerra Mundial. E nesse processo, como você lembrou das ideias socialistas, né? Nesse processo apareceu um Estado socialista que se propunha a desenvolver o socialismo e que caminhou, em certo sentido. Então, num momento como esse, por exemplo, o liberalismo precisa ser um liberalismo mais aberto para a população. Por que que precisa? Porque existe sempre o fantasma, a possibilidade da população perceber essas contradições e lutar mais, e empurrar mais os interesses da burguesia em seu favor, dos trabalhadores. Então, veja, no fim da Segunda Guerra Mundial, que foi um momento em que o socialismo esteve em alta, quer dizer, a possibilidade de construir um outro modelo que se colocasse contrário ao capitalismo se colocou. Ao mesmo tempo, o fim de uma guerra é um período em que houve muita destruição, você precisa reconstruir. Na medida em que você reconstrói, você dinamiza a economia. Então, as ideias, veja, estão ligadas à situação concreta econômico-social. Então, você tem espaço para desenvolver o capitalismo. Se você tem esse espaço, é necessário ter mão de obra, é necessário ter trabalhadores, ter salário para dinamizar esse próprio processo. Então, a gente vai ter um estado de bem-estar social. É uma coisa que o liberalismo põe em prática, ele aceita, ele incorpora a necessidade de
que a classe trabalhadora também tenha seu quinhão de benefícios. Cujo teórico mais importante foi um liberal, mas um liberal heterodoxo, né? Estou falando de John Maynard Keynes, né? Isso. Que defendia a necessidade do Estado induzir a demanda, né? Isso, exatamente. Então, isso era bom, veja, isso era bom para os trabalhadores, isso era bom para os empresários, isso era bom para o capitalismo. Então, as ideias, elas trabalham, elas estão ligadas à realidade concreta e, portanto, à economia e à sociedade. Aí, veja, então houve 30 anos de um grande desenvolvimento do capitalismo e tal e tal. A partir dos anos 70, esse modelo se esgotou um pouco. Então, a gente precisa também entender assim, então as ideias liberais têm que ser repensadas. Socorro Ferraz falou isso no início, que a gente estava vivendo já um período de pós-liberalismo, ou seja, de neoliberalismo, tá certo? E aí o que é que seria? Quer dizer, a partir de essa crise, ela vai se ampliando, então você não tem mais espaço para aquele desenvolvimento, você não tem mais condições. Por quê? Porque aí, numa situação de crise, quem vai perder? Então, apesar das ideias liberais concederem, como eu disse, né, em princípio, ela diz, não, vamos ter uma igualdade, mas igualdade jurídica. Então, chega um momento que a igualdade é jurídica mesmo, e tão somente jurídica. Você defende, nas ideias liberais iniciais, quer dizer, um poder mais disseminado, não é? Que depois os trabalhadores ampliam para a construção mesmo de um poder democrático, mas essa democracia vai virar só democracia de ter eleições. E se você faz eleições e essas eleições perigam desses interesses não serem mantidos de acordo com aquilo que a classe dominante quer, e da qual Guedes é um representante nesse momento, então não precisa dessa democracia. Você já corta direto e já impõe um Estado autoritário exatamente para poder fazer os trabalhadores pagarem pela crise, porque a classe dominante não quer perder nada. Socorro Ferraz. Muito bem. Socorro Abreu acaba de falar da igualdade jurídico-formal, da igualdade de todos perante a lei, que é um princípio fundamental do Estado de Direito. Não é? Uhum. O nosso Estado de Direito se encontra ameaçado hoje no Brasil? Olha, as instituições ainda estão funcionando, não é? Você tem os tribunais funcionando, os tribunais em várias instâncias funcionam. Eu acho que esse Estado de Direito, ele pode não estar ameaçado agora, porque não há um interesse agora de que haja um fechamento total desse Estado de Direitos. Mas, por exemplo, ao fazer uma reforma da Previdência, da forma como foi feita, e fazer outras reformas que vão ser feitas, principalmente nas relações trabalhistas, eu acho que estão ameaçados os trabalhadores desse país. Eles perderam muitas das conquistas trabalhistas que foram feitas em anos anteriores, desde Vargas. Eles vêm perdendo esses direitos, mas também por conta de uma situação internacional de refluxo do trabalhismo, digamos assim, e do socialismo, desde que a experiência do leste não existe mais e só existe agora a experiência capitalista, você pode dizer, não, mas a China é socialista, mas tem um capitalismo de Estado, né? Ela também pratica o capitalismo de Estado. Mas, assim, não há uma ameaça agora ao capitalismo. Houve um refluxo dos trabalhadores, de uma política trabalhista. Então, acho que no mundo todo, no mundo capitalista, principalmente ocidental, eu não conheço bem os outros, mas acho que há uma ameaça ao direito dos trabalhadores. Há uma ameaça, mas há um aperfeiçoamento da forma de ganhar dinheiro e de ter lucros na parte dos empresários e dos capitalistas. Por exemplo, os bancos, que eu saiba, é o que se mais diz, não pagam imposto de renda, não é? Então, é uma coisa, assim, incompreensível isso. Mas, não me parece que ninguém está incomodado, nem mesmo os trabalhadores se incomodam ou vão à rua. Veja que há um refluxo agora muito grande, há uma situação muito, muito grave no mundo todo, porque o neoliberalismo não é só uma ideologia, ele é uma forma de
de determinar o comportamento, inclusive do indivíduo. Quando eu vejo o governo brasileiro ditando comportamentos individuais ou coletivos, como devem ser, a presença do neoliberalismo. Ele entra nesse comportamento, entra na questão da família, e a base é essa, é que a família é uma célula que tem que cuidar da criança e o Estado tem que cuidar da ordem. Quer dizer, nós estamos vivendo um momento que é muito grave nesse sentido, porque nós não temos o contraditório numa perspectiva imediata. Muito obrigado, professora Socorro Abreu. Muito obrigado, professora Socorro Ferraz. E o Trilhas da Democracia volta na próxima semana, sempre às terças, às 9h30 da noite, com reapresentação aos domingos, às 7 horas. Até lá.